Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula nossa aqui da disciplina de Didática Geral. Eu sou o professor Juliano e estarei na condução aí dessa segunda unidade, né, essa parte A, que vai tratar algumas dicas aqui, algumas estratégias para que a gente facilite o processo de aprendizagem com os nossos alunos. Então eu vou convidar você para acompanhar comigo aqui no nosso material como é que isso se dá, né? Qual é o nosso objetivo de aprendizagem para a gente começar nosso diálogo ou a nossa conversa. Então nós vamos compreender a aprendizagem como um processo natural da vida, né? Analisar o que eu chamo de estilos e estratégias de aprendizagem, porque quando nós estamos falando aqui do processo de aprendizagem dos estudantes, esse processo ele não é um processo único, né? Existem estudantes com diferentes estilos de aprendizagem e formas de aprender. E aqui existem formas da gente identificar quais são esses estilos e que técnicas que a gente pode utilizar para poder fazer frente a esses estilos de aprendizagem que esses nossos alunos tiverem. E aplicar, né, o conhecimento sobre esses estilos de aprendizagem na nossa prática educativa, ou também conhecida como prática ou praxis pedagógica, e como objetivo fomentar a reflexão crítica sobre o processo educativo, considerando aí que os alunos têm as suas especificidades, né, a nível de aprendizagem, e que por mais que a gente trabalhe estratégias genéricas, muitas vezes de aprendizagem, a gente precisa considerar as particularidades desse processo e as características individuais de aprender de cada um dos nossos estudantes. Então, quando a gente começa a falar sobre aprendizagem, essa unidade, né, especificamente, ela fala que esse processo é um processo natural na vida de todo ser humano. Afinal de contas, a gente está sempre aprendendo, não só nos contextos formais, como nas escolas, mas também em contextos não formais de aprendizagem, né? E esse processo de aprendizagem ele se conclui a nível da escola formal quando nós chegamos na idade adulta, né? Já o Skinner ele fala que a aprendizagem seria basicamente uma mudança de comportamento, ou seja, a pessoa demonstra saber algo que não sabia antes a partir desse processo de aprendizagem. E um famoso, né, conhecido aqui, autor da área da didática e da pedagogia, que é o David Ausubel, ele já dizia, né, que o principal processo de ensino é que a aprendizagem seja significativa. Quando nós queremos falar em aprendizagem significativa, é que ela seja uma aprendizagem contextualizada, uma aprendizagem que traga ao aluno valores e que utilize dessas experiências que esses alunos têm para construir esse processo de aprendizagem significativa. Então, quando nós falamos, então, de aprendizagem, né, a gente precisa entender que existem alunos com preferências ou estilos de aprendizagem diferentes, né? Cada aprendiz, cada pessoa que está em processo de aprendizado, ele processa e retém informação de formas diferentes, né? A gente, claro que uma boa parte dos nossos alunos podem ter características de aprendizagem visual, que visualizam o material que o professor está disponibilizando e conseguem aprender, mas não são todos, né? Existem alunos com diferentes características ou estilos de aprendizagem. E essas características pessoais, né, fazem com que o mesmo método de ensino seja efetivo para alguns desses estudantes, mas muitas vezes seja ineficaz para outros alunos. Embora alguns alunos possam realmente aprender com eficiência, né, sem que as preferências de aprendizagem sejam consideradas, ou seja, de forma mais massificada, que a gente chama, né, vou botar aqui, mais massificada a forma de aprendizagem, muitos desses alunos ainda acabam tendo dificuldade de aprendizagem, né? Outros alunos necessitam para ter uma performance, né, um resultado mais significativo, serem consideradas as suas preferências, ou seja, aquilo que seria o estilo dele de aprendizagem para que ele possa dar o seu máximo potencial e compreender efetivamente o que o professor está tentando transmitir ou tentando mediar a nível de conhecimento, né? Como a gente coloca aqui, né, as pessoas elas têm diferentes estilos de aprendizagem que indicam certas preferências por experiências de aprendizagens particulares, né? E existem diversos instrumentos, né, ou seja, diversos inventários, diversos métodos, diversos modelos que buscam medir esses estilos de aprendizagem.
né? Nós temos aí basicamente três, né, autores que são os mais debatidos dentro da área da didática, que aqui vocês podem encontrar o Kolbe, né? Muitos autores pesquisaram o estilo de aprendizagem, entretanto, né, o modelo que é mais usado nos debates, nas pesquisas, é o modelo de Kolbe, e outros autores que nós vamos falar, que é Huhne e Mumford, fizeram a adaptação desse modelo de Kolbe, dos estilos de aprendizagem, né, adaptando ele para um contexto mais atual. E além disso, nós temos o modelo de Felder também, que é um outro modelo que nós vamos falar logo à frente sobre identificação de estilos de aprendizagem. Ah, mas professor, por que nós estamos estudando isso? Porque você, enquanto professor, precisa criar formas de identificar quais são os estilos de aprendizagem que o teu aluno aprende, como que ele absorve, né, o conhecimento que você está passando para ele. E aí identificar a partir dessas análises que são feitas usando, seja o modelo de Kolbe, né, seja o modelo de Huhne e Mumford ou de Felder, você consegue, portanto, trabalhar uma aprendizagem mais específica para esses alunos a depender desses estilos de aprendizagem que eles possuem. Então, muitos psicólogos, né, distinguem o desenvolvimento cognitivo, ou seja, a forma com que as pessoas aprendem, né, em duas dimensões bipolares, uma dimensão mais ativo-reflexiva e uma administração mais abstrato-concreta, que significa aquele indivíduo, no caso ativo-reflexiva, são bipolaridades, né? Ou o aluno ele é muito ativo e aprende a partir da experiência, ou ele aprende a partir da reflexão, pensando a nível teórico e abstraindo, né? Com relação a questões teóricas relacionadas ao assunto que você está passando para ele. Já alguns outros alunos trabalham de forma concreta, ou seja, eles precisam tatear, eles precisam ter a experiência na visão deles, né? Ou seja, numa aprendizagem que ele consiga visualizar a experiência, que ele consiga perceber as características daquele determinado fenômeno que você está tentando passar para ele. Então, a primeira varia, né, da participação direta, onde o aluno tem que ser o protagonista do processo, a um aluno mais observador, né, que vai refletir sobre as observações que ele percebe. Né? A segunda já lida com a questão da tangibilidade, né? Que é aquilo que a gente chama do fenômeno ser concreto, algo que ele consiga pegar, que ele consiga tatear, com conhecimentos mais teóricos e abstratos que não necessariamente são a nível tangível, a nível dele conseguir pegar ou tatear esse fenômeno que ele está observando. Né? Então, aí essas duas observações, né, de bipolaridades dadas aqui pelo ativo reflexivo e o aluno abstrato concreto, o Kolbe combina isso, né, em duas dimensões do seu modelo para as atividades de aprendizagem a nível de percepção e a nível de processo, né, de como que o aluno percebe o processo de aprendizagem, né, e como que ele encara esse processo. Por exemplo, algumas pessoas percebem melhor as informações através do que? Do uso dos sentidos, quando vivenciam o que? Experiências concretas, quando ouvem, quando visualizam, quando tateiam, né, ou sentem determinados fenômenos, determinadas características do processo de aprendizagem. Outras já percebem, né, a informação de forma mais abstrata, né, através do pensamento, quando ele pega o que? Ele pega as teorias, junta, associa, traz o sentido da teoria a nível do seu próprio pensamento, né? Faz os seus conceitos mentais, usa os símbolos, faz as associações que são necessárias e cria modelos conceituais a partir desse pensamento, né? E não necessariamente dessa experiência concreta. Então nós temos aí duas polaridades bem interessantes, né? Que nós temos pessoas que percebem mais através dos sentidos e outras pessoas que percebem mais através do pensamento, da construção básica do pensamento. E aí, o Kolbe, né, ele fala que a informação percebida ela pode ser processada por algumas pessoas através do que ele chamou de observação reflexiva, né, quando você assiste e observa a informação, enquanto para outras pessoas a informação pode ser processada através da experimentação ativa, né? Quando você está pessoalmente envolvido e ativamente inserido dentro do processo daquele fenômeno, né? Você está em contato direto com aquele fenômeno. E aí com isso ele criou aquilo que nós chamamos de 4 quadrantes que vão levar em consideração 4 formas que as pessoas aprendem, né? Elas aprendem pelos sentidos, ou seja,
sentindo aquilo que eles estão experienciando, aquele fenômeno, né? Através do fazer, através do pensar, fazendo as associações teóricas necessárias, construindo os modelos teóricos, ou através da observação, assistindo aí, portanto, aquilo que está sendo passado, aquilo que o fenômeno produz enquanto resultado. E aí, considerando isso, né, nós temos aí o que o Kolbe chamou de 4 fases do ciclo de aprendizagem, né, que todo estudante passa. E aí ele separou, né, esses 4 ciclos dentro dessas concepções que nós podemos ver aí, né? Nós temos aí um ciclo de aprendizagem que envolve aquilo que a gente chama de uma experiência concreta, né, onde o estudante aprende através de experiências específicas, né, através da sensibilidade e dos sentidos relativos às pessoas, ou seja, ele aprende a partir da interação que ele faz do relacionamento interpessoal, né, com outros colegas, interagindo com o professor ou interagindo com os próprios colegas, ou seja, há uma construção através de sentimentos e da forma com que ele percebe essa relação existente entre o fenômeno, né, que ele está aprendendo e as relações que acontecem com os colegas e com o professor em sala de aula. Além dessa questão da aprendizagem concreta, nós temos aqui um outro ciclo de aprendizagem que envolve a questão da conceitualização abstrata, né? Que no caso de um estudante que trabalha a conceitualização abstrata, ele planeja e tenta de forma lógica e sistemática organizar a informação que foi passada para ele em conceitos, em teoria, em ideias. Então ele vai aprender pensando sobre aquilo e não necessariamente a partir dos sentidos nos quais ele vai aguçar, como no caso da experiência concreta. No caso do que a gente chama da outra fase, que é a observação reflexiva, né, nós temos um estudante que se torna um observador objetivo. Ele observa especificamente aquele fenômeno e a estratégia, antes dele fazer um juízo, fazer um julgamento sobre o que aquele fenômeno produz e o que aquele fenômeno significa, ele observa todas as possíveis ocorrências e as diferenças que existem naquele fenômeno, ou seja, ele aprende assistindo, visualizando, né, observando como que o fenômeno é praticado dentro desse contexto. E temos além disso, temos a experimentação ativa, que aí o estudante ele tem habilidade, a partir do momento que ele adquire coisas prontas, né, de dirigir, testar e manipular objetos de aprendizagem. Ou seja, esse aluno ele vai aprender fazendo, ele vai pegar o que já existe de conhecimento, que muitas vezes foi adquirido através do sentido, através daquilo que a gente chama da experiência concreta, através do encadeamento do pensamento dele, através da conceitualização abstrata, ou mesmo através da observação reflexiva que ele fez, e vai colocar esse conhecimento em teste, né, manipulando esses objetivos, né, que ele tem de identificar se aquele fenômeno ele é um fenômeno que pode ser validado ou não, né, o que realmente funciona a nível dos resultados práticos, né, ou seja, ele quer ver se realmente na prática, né, colocando a mão na massa, ele consegue aprender sobre aquele determinado fenômeno que está sendo estudado. E se aquilo que se fala na teoria está sendo aplicado efetivamente na prática. Ou seja, um estudante que trabalha com a experimentação ativa, ele é um sujeito ativo que faz o quê? Que testa, que verifica se os conhecimentos eles são conhecimentos válidos e consegue aprender a partir da prática, ou seja, a partir do momento que ele coloca a mão na massa. Então, essas 4 fases do ciclo de aprendizagem, né, conduzem a gente, pelo inventário aqui de Kolbe, né, conforme o Kolbe estabeleceu, a 4 tipos básicos de alunos, né, ou de aprendizes, né, e isso faz com que nós tenhamos 4 estilos de aprendizagem, no mínimo, diferentes dentro do contexto escolar. Que nós temos o aluno que fica ali, né, nessa relação entre experimentação ativa e experiência concreta, que seria o tipo adaptador, né? Ou seja, é aquele aluno que trabalha com a experiência, ao mesmo tempo ele é ativo, mas trabalha com conceitos concretos. São alunos que se adaptam facilmente às novas situações, procuram significados na experiência de aprendizagem, né? Fazem muitas vezes descobertas independentes, são participantes ativos no processo de descoberta do conhecimento e aprendem com atividades normalmente de laboratório, trabalho de pesquisa de campo. Então esse tipo de aluno ele mescla, né, de certa forma, essa experimentação ativa com a
experiência concreta. Então ele aprende fazendo e aprende sentindo as informações, né, e as inter-relações que existem aí no contexto do processo de aprendizagem. Além desse aluno adaptador, nós temos também lá no quadrante lá embaixo, quando a gente relaciona, por exemplo, o aluno que pensa e o aluno que assiste, aquele aluno que é mais observador, reflexivo, né, abstrato, que abstrai e que monta as próprias teorias e as concepções a partir das observações que ele faz, por exemplo, da exposição do conteúdo do professor em sala, né? Então esses alunos eles já buscam assimilar novas ideias e novos pensamentos, mas gostam que as informações sejam mais organizadas e tendem a respeitar o conhecimento do professor, né, do especialista que está passando o conhecimento. Eles não se sentem bem explorando algo de forma como o aluno que a gente viu adaptador, que prefere essa experiência, esse contato direto com o fenômeno, com o objeto. Já esses alunos que trabalham com o pensamento e com observação ou assistindo, né, que são alunos que a gente chama de assimilador, ele assimila o conhecimento a partir aí desses encadeamentos de reflexão que ele faz a partir das teorias abstratas que existem, através da observação que ele faz do fenômeno, a partir da explicação que foi dada muitas vezes pelo professor. Então eles aprendem por o quê? Por conferências, por apresentações de vídeo, né, áudios, por demonstrações que forem feitas pelo professor em sala de aula. Então aqui é um exemplo muito típico do aluno padrão que nós temos, né? Que é um aluno que assimila as informações que são passadas pelo professor. Além desse tipo, né, que nós temos o assimilador, nós temos também o aluno que fica aqui nesse quadrante aqui, né? Que é a combinação da experimentação ativa com o pensamento, que trabalha com conceitualização abstrata, né? E aí o aluno ele trabalha ao mesmo tempo com a experiência e com os conhecimentos mais abstratos. Esses alunos eles procuram pela solução normalmente problemas práticos, né? E se sentem motivados em descobrir a relevância, né, o como que aconteceu aquele fenômeno ou aquela situação. E a aprendizagem ela é maior para esse tipo de aluno quando eles recebem um passo a passo de como fazer, como executar, porque ele consegue, né, com a instrução interativa, né, com a instrução do professor, né, através de resolução de problemas ou exercícios que exploram a capacidade dele de executar determinadas atividades, ele consegue aprender, consegue desenvolver o conhecimento e colocar em prática aquele conhecimento abstrato que ele teve aqui quando estabeleceu as lógicas teóricas dentro da construção do conhecimento dele, do pensamento dele, né? Além disso, nós temos o aluno que fica aqui nesse quadrante, né, que trabalha com a questão da experiência concreta e da observação reflexiva, né, que é aquele aluno que ao mesmo tempo precisa ter, né, o fenômeno de forma concreta, precisa compreender de forma concreta o fenômeno e ele reflete a partir desse contato concreto que ele tem com o fenômeno. Tendem a ser mais individualistas e buscam, né, o máximo na escolha pessoal. Tentam descobrir a relevância ou o porquê de algo, gostam de argumentar com informações específicas, porque, afinal de contas, ele observou, né? E com essa observação que ele faz, ele tem argumento para poder discutir sobre o fenômeno, né, que a gente está estudando, ou o conteúdo que você está passando, por exemplo, para o aluno, né? E como eles gostam de argumentar e têm essas informações específicas, eles gostam muito e trabalham muito com a exploração mais aprofundada do assunto, né? E preferem informações mais detalhadas e mais sistematizadas, de forma mais organizada, porque ele aprende sentindo com a relação interpessoal, muitas vezes dos colegas e dos professores, mas também pela observação que ele faz junto com aquilo que é sistematicamente organizado por parte do professor. Então eles aprendem com o professor respondendo às suas questões, né, e apresentando sugestões, além de referências, resumos à mão, né, flexibilidade e habilidade para eles pensarem e desenvolverem aí de forma mais descritiva aquilo que eles estão observando, né, de forma reflexiva, né, e fazendo a relação com a experiência concreta especificamente com relação àquele fenômeno. Tá? Então é interessante que eu estou passando de forma muito rápida sobre esses estilos, mas vocês podem fazer uma leitura mais aprofundada sobre o que a gente chama de inventário de Kolbe, né? Sobre os 4 estilos de aprendizagem do Kolbe, para você entender melhor como que isso funciona. Mas você sabe pelo menos aqui que nós temos no mínimo 4 tipos de alunos diferentes, né? Que trabalham aí o seu processo de aprendizagem com características, né? E perfis diferenciados.
E aí, para materializar esses conceitos que foram trazidos pelo Kolbe, foi criado o que a gente chama do inventário de estilo de aprendizagem, né? E esse inventário, ele é um questionário que o estudante preenche, né, autodescritivo, que ele descreve quais são as características dele e os estilos de aprendizagem dele, né? E esse inventário, ele mede a relativa, né, ênfase conforme cada módulo do processo de aprendizagem do examinando, ou seja, mede o estilo de aprendizagem preferido de algum estudante, né? Então a gente pode utilizar, seja como professor de uma disciplina, né, esse questionário para ser aplicado para a gente identificar no início das aulas, por exemplo, quais são os estilos de aprendizagem dos nossos alunos, né? Ou a própria escola pode fazer isso para que não sejam vários professores a aplicar o mesmo questionário, mas fazer um questionário no início de cada ano, por exemplo, do inventário de estilo de aprendizagem para identificar como que esses alunos aprendem e, consequentemente, passar essas informações em formato de relatório para os professores, para que os professores possam efetivamente planejar melhor, né, a forma como que vão trabalhar o processo de ensino-aprendizagem, né? E esse IEA, que a gente chama, que é o inventário de estilo de aprendizagem, ele tem 9 conjuntos, né, de 4 palavras e requer que os examinandos, né, que são os nossos alunos, ordenem as palavras dentro de cada conjunto conforme elas caracterizam a orientação de aprendizagem deles. A gente já vai ver aqui o modelo, tá, de como isso se dá. Isso vai produzir uma contagem para cada uma das 4 fases de aprendizagem, né, que seja lá como a gente viu, experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata, experimentação ativa dessas atividades de aprendizagem. E esses resultados são utilizados para gerar 2 outras contagens, né, que é a posição referente a ele numa estrutura, numa dimensão ativo-reflexiva, né, e uma posição relativa à dimensão abstrato-concreta. E na aplicação do instrumento, a gente faz um ciclo de aprendizagem na forma de gráfico, mostrando, né, até que ponto o estudante se enquadra em cada uma dessas 4 fases de aprendizagem, permitindo que a gente consiga determinar qual é o estilo de aprendizagem mais cabível para esse aluno. Aqui vocês podem ver, eu vou deixar obviamente esses slides, esse material é o material completo do inventário do Kolbe, tá? Aqui vocês têm as 9 perguntas para cada um dos tipos, né? Nós falamos aqui dos ciclos de aprendizagem, e aí o que a gente tem? A gente tem aqui as questões que são relacionadas à experiência concreta, à observação reflexiva, à conceitualização abstrata e à experimentação ativa dos estudantes, e ele vai escolher essas opções aí e, consequentemente, a gente vai assinalar, né? Vai estar ali pede-se para o aluno para que ele ordene as frases, né, de 4 a 1, assinalando a expressão 4, que ele julga que seja a forma mais comum dele aprender, e 1 a que ele menos aprende. E aí, consequentemente, nós temos 4 aqui, né? 1, 2, 3, 4. E aí vai ficar uma ordenação de 4, 3, 2, 1, né? A depender da ordenação que o estudante fez. E aí depois, ao final, a gente soma, né? Para verificar qual a pontuação que foi atribuída em cada uma das estruturas, né, seja de experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa, e coloca essas informações aqui dentro dessa estrutura do gráfico. Aí a gente vai colocar, sei lá, digamos que lá ele teve, aqui numa ele teve 17, na outra ele teve 14, nessa aqui ele teve 13 e nessa aqui ele teve 22, por exemplo. Aí o que eu faço? Eu vou traçar aqui, né, as estruturas aqui, ó, vou criar o raio de qual tipo de estilo que ele tem mais predominante. Nesse caso a gente vai ver, né, que nós temos aqui os estilos que estão mais para cima aqui, que são relacionados a CA e EC. E aí o aluno pode ter outros mais estilos, né, a depender aí de como for o resultado que foi estabelecido aqui. Aí é só você verificar como que a linha corta e qual que é a linha que tem mais predominância aqui, né, qual é a linha que está que adquire mais um percentual maior dentro dessa estrutura. Aí se ficar aqui dentro desse quadrante, a gente vai estar falando de um quadrante de um aluno que é ao mesmo tempo solucionador e ao mesmo tempo portanto trabalha aqui a questão do estilo acomodador.
tá? E aí você faz a combinação desses estilos para tentar identificar quais são aí as características, né, de estilo de aprendizagem do teu aluno, tá? É basicamente isso. Eu não quero me deter muito sobre como fazer essa análise, mas depois você pode observar com bastante calma, né, como fazer esse procedimento, porque está completo aqui nos slides esse material, tá? Embora esse modelo de Kolbe seja considerado um modelo bastante plausível, né, houve muitas críticas relacionadas à validade e à segurança da capacidade dele medir os estilos de aprendizagem, né? E aí uma alternativa que foi desenvolvida foi a alternativa dada por Rooney e Mumford, né, que é o que eles chamaram aí de questionário de estilos de aprendizagem, que é uma revitalização, digamos assim, da proposta trazida aqui por Kolbe, né? E esse tem sido um instrumento aí bastante favorecido dentro da literatura, né? E como que ele se estabelece, né? A abordagem do Rooney e do Mumford, né, traz como embasamento o modelo de Kolbe, né, para que se crie aí 4 fases, né, ou estilos do processo de aprendizagem. E aí a primeira fase envolve o aluno vivenciar uma experiência. A segunda é ele revisar a experiência vivenciada. O terceiro ele é concluir a experiência e a quarta é planejar os próximos passos dessa experiência, né, para que ele possa aprimorar ainda mais. E aí com isso ele cria, né, o Rooney e o Mumford criam 4 estilos de aprendizagem, que são os alunos que são mais teóricos, os alunos ativistas, os alunos refletores e os alunos pragmáticos, né? E aí um estudante ele pode iniciar em qualquer lugar dentro do ciclo, né? Porque cada fase é o princípio para a próxima. Então, digamos, como coloquei aqui, né? Uma pessoa poderia iniciar na fase 2, que estaria aqui, né? Adquirindo um pouco de informação sobre uma experiência anterior, né? E chegar a algumas conclusões na fase 3, né? Para depois, né, decidir como aplicar, né, esse conhecimento de forma prática na fase 4. Então aqui nós temos basicamente aquilo que o Kolbe trabalhou, só que em outras características de forma muito mais generalistas do que a forma como estava sendo trabalhada pelo Kolbe. Né? Cada fase ela tem um papel bastante importante no processo total, né? Mas o tempo que cada aluno vai gastar vivenciando a experiência, revisando ela, concluindo sobre a experiência a nível teórico ou planejando os próximos passos no sentido de aplicar de forma prática essa experiência, vai ser diferente, né? Ou seja, cada aluno vai passar por cada uma das fases de forma diferente. Por isso que a gente precisa entender que o conteúdo que nós ministramos muitas vezes não é um conteúdo que vai ser absorvido, né, por todos os estudantes da mesma forma e no mesmo tempo. Por isso cada aluno tem a sua fase de aprendizagem, né, Consequentemente, o que pode acontecer? Eu posso estar com um aluno que está ali vivenciando ainda o início da experiência, e enquanto que eu tenho um outro aluno que já conseguiu abstrair essa experiência, já conseguiu teorizar ela, entender o conceito, entender a teoria, entender a lógica, né, por detrás desse conceito. Enquanto que outro já está até aplicando, né, em outros contextos aquilo que foi aprendido. Então é importante você, como professor, perceber que alunos diferentes vão ter diferentes fases de aprendizagem, tá? E vão estar em diferentes fases de aprendizagem aqui pela teoria do Rooney e do Mumford, tá? Então, quem são os alunos ativistas, né? Esses alunos se envolvem completamente sem preconceito em experiências novas, desfrutam o aqui e agora e são felizes por serem dominados por experiências imediatas, ou seja, eles gostam de estar em contato, são alunos ativos, que a gente chama, por isso ativistas, né? Eles são compreensivos, não céticos, e isso tende a fazê-los entusiasmados sobre qualquer coisa nova, ou seja, viu que tem alguma coisa nova, ele quer aprender mais sobre aquilo, né? Agem primeiro e ficam entediados quando você vai ensinar alguma coisa que envolve algo muito longo. Ele quer praticar, ele quer experienciar, ele quer ter esse contato com essa experiência, então ele precisa desse contato mais imediato, tá? Então muitas vezes eles acabam agindo antes mesmo aí de compreender, né, aquilo que a gente está passando a nível de conhecimento. Os alunos refletores, né, que nós estamos aqui, esses já gostam de suporte para poder ter experiências e observam, né, as experiências sob diferentes perspectivas. Eles
colecionam as informações primeiro, os dados, e pensam antes de chegar a uma conclusão. Então a filosofia deles é serem cautelosos, ou seja, eles não tomam uma decisão e já querem experienciar direto. Primeiro eles refletem sobre a questão, né? Observam, como no caso lá do Kolbe, né? Eram os alunos que trabalhavam com a observação, né? Assistindo. Né? Eles tendem a adotar um baixo perfil e terem um ar ligeiramente distante, tolerante e calmo. Por quê? Porque eles refletem sobre, né, as situações e não necessariamente tomam ações precipitadas, como muitas vezes o aluno ativista toma, que é aquele aluno que já quer tentar resolver a coisa sem nem entender primeiro qual foi o conceito que foi trabalhado, né? Nós temos também os alunos que são os alunos teóricos, que se adaptam e interagem, né, ou integram observações de maneira complexa, mas de uma forma mais lógica, né, com as teorias, e pensam nos problemas de uma maneira vertical, o passo a passo, de maneira lógica, e tendem a ser perfeccionistas e prezam por o quê? Por uma racionalidade, porque afinal de contas a gente está falando do aluno teórico, aquele aluno que sistematiza o conhecimento, né? Tendem a ser perfeccionistas, rigidamente rejeitam qualquer coisa que não se ajuste a essa racionalidade lógica, ou seja, eles dão valor para o conhecimento, ou consideram como importante aquele conhecimento que realmente tem uma lógica por detrás, e não aquele conhecimento que não está estruturado. Então esses alunos que são considerados alunos teóricos, eles trabalham aí com essa caracterização do conhecimento baseado na racionalidade, tá? E além disso, nós temos os alunos que são mais pragmáticos. O pragmático é aquele que aprende na experiência, né? Ou seja, destacam-se em experimentar ideias, teorias e técnicas para ver se realmente elas funcionam na prática. E procuram novas ideias e aproveitam, né, a primeira oportunidade para aplicar essas ideias. Eles são o tipo de pessoa que, ao terminar um curso, por exemplo, teórico, né, saem cheios de novas ideias nas quais eles querem colocar em prática. Então, esses alunos pragmáticos são aqueles alunos que aprendem com base na experiência, tá? Com base na construção de um conhecimento verdadeiro a partir do teste e da colocação em prática daquilo que ele aprendeu a nível teórico, tá? E aí, o QEA, que é o nosso questionário de estilos de aprendizagem aqui, né, do Ronin e Mumford, ele tem 80 declarações que são examinados, né, e você coloca lá, né, que concorda, ou marca com X, indicando aí o que você concorda ou o que você discorda. E o alvo aqui desse teste é descobrir, né, as tendências gerais de comportamento, e nenhum item tem peso superior ao outro, né? As 80 declarações compreendem 4 subconjuntos que tem 20 declarações cada um, né? 20 questões cada um, e medindo, essas 20 questões medem de forma específica os estilos de aprendizagem particulares, né? Cada um desses estilos que nós acabamos de falar. E a contagem do questionário é bastante direta, um ponto para cada item marcado, e dessa forma nenhum estilo de aprendizagem vai alcançar mais do que 20 pontos. E essa contagem vai ordenar os itens, né, e acaba listando todas aquelas tendências que são de alunos mais ativistas, reflexivistas, ou alunos mais pragmáticos ou mais teóricos, né? E as normas são calculadas pela análise dessas contagens reais, né, de pessoas que completaram o questionário. São baseadas aí, portanto, numa grande população de contagens. Para você ter acesso ao QEA completo, tá? Eu disponibilizei aqui o link para você, tá? E lá tem todas as questões, e aí você pode usar inclusive esse QR Code para você acessar o questionário na íntegra e compreender quais são as questões que são abrangidas em cada um aí, portanto, em cada um desses quadrantes que nós falamos aqui, ou dessas abordagens que foram traçadas dentro do questionário, tá? E por fim, o outro modelo que eu queria falar com vocês é o modelo de Felder, né? Ele é um modelo, o Felder e o Silverman, eles propuseram um modelo que era de estilo de aprendizagem baseado em 5 dimensões, né? Que são relacionadas à percepção, à entrada, à organização, processamento e à compreensão. Do que? Da aprendizagem, né? Como que o aluno percebe a aprendizagem? Ele percebe pelos sentidos ou ele percebe através de uma forma intuitiva, né? Pensando sobre aquele fenômeno, né? Esse aluno, o conhecimento ele entra através de uma visualização, né? Através de uma utilização visual, né? de um repasse, de um processo de aprendizagem,
ou através de uma construção verbal, né? A organização desse conhecimento, como que ela se dá, dessa aprendizagem que é dada? Através de um processo indutivo ou de um processo dedutivo, né? Dedutivo, quando o aluno parte da teoria e joga para as observações, vê se as observações se encaixam na teoria, e indutiva, quando ele parte das observações e cria, né, teorias, conceitos e concepções que vão aí embasar, né, as observações que ele fez. Então, a dedução parte das teorias para as observações e a indução é o contrário, parte das observações para a teoria. E como que se dá o processamento dessa aprendizagem, desse conhecimento adquirido, né? Esse aluno, ele é ativo no processo ou ele é reflexivo, ou seja, ele constrói o processo de aprendizagem ou ele reflete sobre esse processo de aprendizagem? E a compreensão, como que se dá, né? Como que ele compreende, né, o conhecimento novo? Ele compreende o conhecimento de uma forma sequencial, onde ele precisa dos passos estabelecidos para a construção do conhecimento, ele consegue compreender o conhecimento de forma global, sem necessitar desses passos específicos desmiuçados, né? Então, com isso, as dimensões aqui que foram tratadas pelo modelo de Felder trabalham com 32 estilos de aprendizagem que combinam todas essas dimensões que foram conversadas aqui, tá? Além disso, né, esse ILS, que a gente chama, que é o Index of Learning Styles, né, é um instrumento que é utilizado para determinar as preferências nessas 4 dimensões, né, que nós já vimos. Nesse caso, ele tinha 5 dimensões, mas uma das dimensões foi atualizada, como a gente pode ver aqui, em 1997, né, onde foi retirada uma dessas dimensões. Aqui eu vou deixar que vocês identifiquem, né, qual é a dimensão que foi retirada dentro dessas 5 que eu coloquei aqui para vocês. Tem uma delas que saiu, vou deixar aqui para vocês identificarem qual foi que caiu, considerando que foi feita aí uma substituição, né, numa versão a partir de uma análise fatorial que foi feita numa primeira versão que foi lançada em 94, 95, eles verificaram a necessidade de fazer esse ajuste, e aí, portanto, nós tivemos aí 4 dimensões, não mais 5 como tínhamos anteriormente, tá? E esse questionário, né, o ILS, ele tem 44 questões com 11 perguntas cada dimensão, né? E essa dimensão, ela avalia as duas situações, né? Uma pergunta que é dada tem 2 alternativas, uma que vai avaliar a questão se o aluno é sensorial, se o aluno é intuitivo. A outra vai ser sobre o aluno, por exemplo, uma questão lá de entrada, né? Se o aluno, a entrada de informação, ela é dada por meio visual ou por meio verbal. Isso vale para o processamento também, assim como para a compreensão. Então, cada uma das questões que estão estabelecidas aqui, que você pode ver um conjunto de questões em cada uma das dimensões, vai trabalhar sempre um polo, né? Sempre o polo, no caso aqui, por exemplo, dessa primeira que nós estamos falando, sempre o polo olhando para o sensorial e um polo olhando para o lado intuitivo, né? Um lado seja baseado no sentimento, nas emoções, na inter-relação com as pessoas, e outro baseado no seu próprio aprendizado através da intuição dada a partir da análise que o próprio aluno faz do conhecimento que ele está adquirindo. Então, estou dando alguns exemplos, né, só para vocês entenderem. E depois o que é feito? Depois é feito a classificação, né, a partir das respostas que foram dadas aí por esse aluno, dentro de faixas de preferência, tá? Então, todo aluno vai ter alguma faixa de preferência, né, dentro aqui dessas estruturas das 11 questões que nós já falamos que tem em cada uma das dimensões. E aí você vai ver que em algum momento o aluno vai ser verbal, ao mesmo tempo ele pode ser sensorial e combinar com uma prática mais reflexiva, mas que precise de um conteúdo sendo a compreensão dele tem que ser de forma mais sequencial. Então ele vai combinar, né, esses vários estilos aqui, proporcionando aí 32 diferentes possibilidades de estilos dentro, considerando cada uma dessas faixas que estão postas aqui, né? Se ele fica dentro de uma faixa, dentro desse conjunto de 1 e 3, a gente está falando que ele tem uma faixa leve numa daquelas determinadas dimensões que foram trabalhadas aqui. Se ele fica entre 5 e 7, ele tem uma faixa de preferência moderada, e se ele
está entre 9 e 11, ou seja, 9 e 11 a nível das questões que ele respondeu em uma determinada dimensão, significa que ele tem uma faixa de preferência forte por aquele tipo de processo de aprendizagem, né? Por exemplo, se eu identificar que ele respondeu 9 questões aqui, né, que colocam ele com a dimensão ali, como nós vimos, da percepção dele, uma percepção, uma entrada mais visual ou mais verbal. Nesse caso ele teria uma entrada mais verbal, significa que a faixa de preferência dele é forte por uma aprendizagem que o professor exponha o conteúdo, que seja mais verbal, por exemplo, do que necessariamente a visualização do conteúdo através de um vídeo, através de um estudo de caso, qualquer coisa. Ele prefere a exposição verbal do conhecimento, do conteúdo. Então, aí você consegue identificar um exemplo, né, que eu dei aqui, várias outras situações relacionadas a isso e fazer as combinações, tá certo? E para você conhecer o ILS de forma pormenorizada, com detalhamento dessa metodologia, você pode acessar um produto educacional que foi desenvolvido aí pelo Marcelo Dalla Vecchia, no mestrado que ele fez em Ciências da Matemática, lá na Universidade Cruzeiro do Sul, em 2019, acessando o QR Code que está aqui ou clicando aí no slide que eu vou disponibilizar lá na sala virtual para vocês, tá? E para você conhecer o questionário em inglês, você também tem o link aqui, é só você clicar, você pode pedir para o Google traduzir para você e você verificar as questões que estão lá também no modelo original, inclusive lá no site da universidade na qual Felder trabalha, né? Importância então dos estilos de aprendizagem. Por que a gente estuda isso e por que isso é importante, né? Seja o uso dos estilos de aprendizagem a nível do que foi traçado por Kolbe, seja por Roni e Mumford, seja pelo Felder, é importante, né, a gente reconhecer que cada aluno, cada indivíduo tem o seu estilo de aprendizagem, que isso precisa ser considerado no processo de ensino e de aprendizagem quando a gente vai planejar esse processo. Então, um ensino mais adaptativo e mais personalizado para esses alunos, né, considerando esses diversos estilos, pode contribuir para uma aprendizagem mais significativa por parte desse estudante que muitas vezes não aprende igual às massas, que não aprende como todo mundo aprende. Então, como eu coloquei mais inicialmente, né, a gente indica que a utilização desses inventários de aprendizagem por parte de vocês como professores, fazendo um questionário, né, para identificar esses estilos de aprendizagem num primeiro contato com a turma ou mesmo no planejamento educacional da escola no início dos anos letivos, ou seja, lá no planejamento institucional da escola, a diretoria, né, da escola já poderia estabelecer, por exemplo, que esse inventário de estilos de aprendizagem seria colocado em prática no primeiro dia de aula para que ele conseguisse identificar quais são os estilos de aprendizagem. Lembrando que esses estilos eles não são estanques, então os alunos podem ao longo do tempo, sei lá, estão com vocês no ensino fundamental já há 5 anos. Talvez o estilo de aprendizagem dele tenha mudado com o passar do tempo, então é importante você identificar essas características também. Tá certo? Em síntese, o que nós fizemos, né? A gente discutiu o conceito de aprendizagem, segundo alguns autores, e a importância da aprendizagem significativa e das diferentes, né, preferências de aprendizagem entre indivíduos. Apresentamos os diferentes modelos e teorias sobre os estilos de aprendizagem, seja de Kolbe, Roni e Mumford, e do Felder, com as suas respectivas características. E tratamos das implicações aí desses estilos, né, de aprendizagem no processo educacional como um todo e no planejamento das atividades do professor. Então, basicamente, essa unidade ela traz algumas ideias sobre como você consegue identificar estilos de aprendizagem para que você tenha condições de personalizar o ensino e a aprendizagem do teu aluno, para que ele possa efetivamente adquirir, né, ou reter e principalmente fazer uma construção de conhecimentos mais efetiva e que traga maior significado para ele. Então, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje. Eu vejo você aí na próxima aula. Um grande abraço, tá? Se você tiver dúvidas, bote lá no fórum de dúvidas dessa disciplina. Até lá. Tchau, tchau.